Uma comunidade judaica americana dividida sobre apoiar Israel contra terroristas genocidas ainda pode cumprir suas obrigações tradicionais de apoiar a vida judaica local e globalmente? Ou será que o horror de 7 de outubro e um aumento sem precedentes no antissemitismo deram um choque no sistema que vai ajudar a reviver a vida judaica? A seguir, no Think Twice, vamos analisar profundamente a questão de como as instituições judaicas e os doadores que as apoiam estão reagindo à crise atual e se seus esforços estão à altura do desafio deste momento. Olá, bem-vindo ao Think Twice. Hoje temos uma conversa fascinante sobre o estado da vida judaica americana, vista através do prisma de sua cultura filantrópica, com o eminente estudioso Jack Wertheimer. Antes de começarmos, lembro que além do Think Twice, há o podcast diário de Jonathan Tobin, onde trago mais notícias e análises sobre questões importantes atuais. Ouça Jonathan Tobin Daily no canal JONS em qualquer plataforma de podcasts. E agora vamos ao programa de hoje. Quando os judeus se reúnem nas sinagogas no Yom Kippur, eles vão, como sempre, ser convidados a contribuir para suas instituições comunitárias. Os grupos judaicos continuam usando os feriados sagrados para solicitar ao público os recursos necessários para sobreviver e prosperar. A filantropia sempre foi central na vida comunitária judaica por razões religiosas e históricas. Mas no século XXI, com grandes mudanças demográficas e políticas na comunidade judaica, como isso afetará a vida judaica e a cultura da filantropia? Uma comunidade judaica tão dividida sobre temas vitais como a guerra em Israel e pressionada pelo crescimento do antissemitismo, consegue responder a esses desafios com instituições já existentes, muitas vezes ineficazes, e federações que atraem cada vez menos judeus. Jack Wertheimer, renomado estudioso, dedicou sua vida a essas questões e acaba de lançar um importante livro sobre o tema. Jack Wertheimer é professor emérito de História Judaica Americana no Seminário Teológico Judaico. Ele é autor de inúmeros livros, incluindo Um Povo Dividido, o Judaísmo na América Contemporânea, de 1994, e O Novo Judaísmo Americano, Como os Judeus Praticam Sua Religião Hoje, de 2018, ambos vencedores do Prêmio Nacional do Livro Judaico. Ele é autor do novo livro Doação Judaica, Filantropia e a Formação da Vida Judaica Americana. Jack Wertheimer, bem-vindo ao Think Twice. Obrigado, Jonathan. Prazer estar com você. Obrigado, Jack, por estar conosco hoje. Quero começar, como costumo fazer com autores, perguntando por que você achou importante escrever um estudo sobre a doação judaica neste momento. O que na história e na situação atual da filantropia judaica americana você considera especialmente relevante para os leitores neste momento? Claro. A filantropia judaica americana tem sido muito respeitada, não apenas pelos judeus, mas também por pessoas de fora durante boa parte da história judaica americana. Houve um artigo famoso que saiu na revista Fortune no início dos anos 60 que descrevia o milagre da generosidade judaica. Essa é a terminologia deles, não minha. E esse milagre não era apenas a quantidade de dinheiro arrecadada, mas também toda a infraestrutura criada para levantar esse dinheiro e também para distribuí-lo entre os judeus. Esse respeito está sendo questionado em nosso tempo, tem sido questionado na última década ou algo assim, e tem sido questionado por várias fontes diferentes. Uma forma de questionamento que, na verdade, não é nova neste século, mas começou já no final do século anterior, focou na questão, como foi colocado em um artigo famoso, o mundo vai secar. E a preocupação dos dois sociólogos proeminentes que escreveram esse artigo era que, à medida que os judeus americanos se assimilavam à sociedade americana, menos judeus estariam interessados em apoiar as instituições judaicas.
E devo enfatizar aqui que meu foco neste livro é sobre doações para causas judaicas. Existe todo um outro campo, né, e um campo importante, no qual os judeus doam generosamente para uma série de causas não sectárias. Mas meu foco é doar especificamente para causas judaicas. E por isso havia a preocupação de que esse poço secasse. Foi um tanto irônico que aquele artigo tenha aparecido. E não muito tempo depois, houve um aumento nas doações, especialmente em relação a Israel e às necessidades de Israel. Isso durou bastante tempo, e a preocupação com o futuro das doações judaicas persiste até hoje. Pode ser algo endêmico à vida judaica, mas nós nos preocupamos com o futuro. Haverá um futuro? Haverá continuidade na vida judaica? E esse era um aspecto disso, mas não o único. O outro aspecto é que há um número crescente de críticos da filantropia judaica por aí, preocupados com o fato de muito dinheiro judeu estar sendo destinado a causas judaicas, o que é meio que o oposto do primeiro ponto que eu discuti. E aí a preocupação é que os judeus se tornaram muito paroquiais. Eles apoiam principalmente causas judaicas e se envolvem em questões internas. Quero dizer, apoiar escolas e acampamentos judaicos enquanto pessoas na África e Ásia passam fome. Essa preocupação foi expressa por vários escritores proeminentes, muitos judeus, mas nem todos ligados à vida judaica. A terceira área de crítica, na verdade, veio de dentro, e essa crítica não foca na doação judaica em si, mas sim para onde esse dinheiro está indo. Esse dinheiro está sendo alocado da melhor forma possível? As prioridades estão corretas? E também até que ponto os relacionamentos entre doadores e beneficiários são tão saudáveis quanto deveriam ser? E essas três críticas me fascinaram e eu queria aprender mais sobre o que realmente está acontecendo. Os valores realmente diminuíram? Há menos doadores para causas judaicas. É verdade que agora os judeus doam mais para causas não sectárias. E qual é a relação entre os doadores e seus beneficiários? Essas são as principais perguntas deste livro. Bem, deixe-me começar direto com uma das perguntas que você levantou e que me interessa. Os judeus estão dando mais para causas não judaicas? Isso é um fato? Acredito que essa suposição é amplamente aceita na comunidade judaica. Sim. Bem, e aqui eu preciso esclarecer um ponto. Não se sabe quanto dinheiro os judeus americanos doam para causas não sectárias. Isso não pode ser rastreado. Eu até explicaria, mas é complicado. Também é complicado saber quanto os judeus estão doando para causas judaicas, mas nesse caso eu consegui realmente analisar as contribuições listadas por cerca de 2.000 organizações judaicas, e por isso foi possível para mim chegar a alguns números sobre isso. Para responder diretamente à sua pergunta agora, o que sabemos é que no estudo Pew de 2020, que é o estudo nacional mais recente que temos, pela primeira vez em décadas, a maioria dos judeus afirmou que não doou para uma causa judaica durante o ano anterior. Isso é uma maioria simples. 52% contra 48% afirmam ter doado. Mas ainda assim, é algo bastante notável. Então esse é um ponto. Há outra maneira de abordar isso, que já foi bastante comentada, e é que sabemos muito sobre as fundações porque elas precisam apresentar relatórios à Receita Federal, que depois se tornam públicos. Assim, sabemos das doações das fundações. E o que sabemos é que, entre as fundações que doam para causas judaicas, a grande maioria das doações continua indo para causas não sectárias. Algo entre 25% e 27% das doações feitas por fundações com interesse judaico vai para causas judaicas. Em outras palavras, estamos falando aqui de quase, seja lá quanto for, 75% que não vai para causas judaicas. Então, essa é uma informação que nós temos. Dito isso, as quantias de dinheiro que continuam a fluir para causas judaicas são robustas.
significativamente mais dinheiro foi destinado a causas judaicas nesta década do que durante os anos 2010 deste século. E embora não saibamos exatamente o que aconteceu em termos de valores desde 7 de outubro, de forma anedótica, o que ouvi de pessoas que trabalham nesse setor é que judeus apareceram de todos os cantos para doar em apoio a Israel e a instituições judaicas. Se isso vai continuar, é claro, é uma grande questão. Certo. Agora, em relação àquele artigo famoso que você citou há alguns minutos, a suposição de muitas pessoas é que os judeus priorizam a filantropia mais do que outros grupos e que são mais bem-sucedidos do que outros grupos nesse aspecto. Acho que, sabe, seu livro é, em parte, uma história da doação judaica e da filantropia judaica. Isso é realmente verdade? E como isso também contribuiu para estereótipos sobre judeus serem isolados e outras coisas desse tipo, que às vezes alimentam o antissemitismo? Certo. Bem, então, houve um estudo que foi feito nos anos 80, acredito eu, do século passado, que realmente comparou a generosidade dos judeus em relação a outros grupos religiosos americanos. E o que foi afirmado, isso foi feito por um estudioso católico, o que foi afirmado é que protestantes e católicos não doam com tanta generosidade quanto os judeus para todos os tipos de causas. Não temos nada mais recente do que isso, embora tenha sido sugerido em um estudo feito em 2013 que esse também é o caso. E isso se baseia nas respostas dos judeus de que eles continuam a doar generosamente. Agora, além disso, o que podemos fazer é simplesmente dar uma caminhada. É assim que meu livro começa. Dê uma volta pelos principais campi dos Estados Unidos, dê uma volta por locais culturais nos Estados Unidos e dê uma olhada nos nomes desses prédios. E o que chama atenção ali é o quanto há nomes judeus nesses prédios. Eu poderia falar sobre a cidade de Nova York, mas poderíamos falar sobre muitas cidades ao redor do país onde isso acontece. E não é só isso, e uma evidência que eu citaria para isso também, que não é de natureza quantitativa, é só observar o entusiasmo com que grandes instituições culturais, universidades e afins têm recebido judeus em seus conselhos, porque entendem que judeus realmente contribuem. Sim, e como isso leva ao antissemitismo? Bem, nós também, novamente, temos informações anedóticas sobre o significativo dinheiro que os judeus têm doado para causas políticas, especialmente para o Partido Democrata. Então, como isso alimenta o antissemitismo? Se você não gosta dos democratas receberem dinheiro de judeus, vai se incomodar com as ações deles? Então, há consequências para isso. Obviamente, os judeus fazem o cálculo de que querem apoiar as causas políticas que eles apoiam. Sim, esse tipo de discussão vai para os dois lados. Por um lado, sabemos que uma obsessão com o que os judeus estão dando realmente alimenta o antissemitismo do jeito que você acabou de dizer. Por outro lado, criticar doadores judeus, ou pelo menos doadores de origem judaica, pelas causas que eles apoiam, não é necessariamente antissemitismo. E esse é um problema com George Soros, cujas fundações provavelmente doam mais para uma variedade de causas do que quase qualquer outra filantropia no mundo. E, sabe, eu diria, e de fato já escrevi, que você contribuiu para algumas das piores coisas na vida americana, incluindo tentar eleger promotores que são brandos com o crime e apoiar grupos anti-Israel, entre muitas outras coisas. E isso não é antissemitismo, mas essa é a dinâmica que acontece. Sim, sim. E o que você trouxe aqui agora é toda a dimensão política. Nesse ambiente altamente politizado em que vivemos, as pessoas estão prestando atenção em como diferentes grupos estão se comportando e dando foco especialmente aos judeus e judeus com algum dinheiro. A complicação nessa história para as pessoas dentro do mundo judaico é que muitos dos indivíduos mais proeminentes que estão doando e que são associados como judeus, são judeus de origem judaica e não necessariamente identificados de outras formas significativas com a vida judaica. Sim, eles não apoiam a vida judaica, apenas são doadores judeus.
exatamente, certo, sim. O que eu ia dizer é que isso também complica as coisas. Sabe, o que é doação judaica? Sabe, doação judaica é doar para causas judaicas? Não diria isso, mas para o meu livro digo, pois foco em doações para causas judaicas. Mas há muitos judeus que vão afirmar que a minha doação é uma expressão dos meus valores judaicos, ou do que eu considero serem meus valores judaicos, do que eu considero serem valores judaicos. E então eu não sei especificamente sobre George Soros, mas há muitas pessoas que doam com essa convicção de que estão agindo de acordo com seus valores aqui e que derivam esses valores do seu judaísmo. Sim, agora, um ponto que irrita muitos na discussão sobre doações judaicas e está presente em seu livro é se grandes doadores influenciam demais a comunidade. Como você disse, isso não é novidade na história judaica. Quero dizer, isso remonta, você sabe, à era colonial mais antiga e, de fato, também em outros países no passado. Mas há algo neste momento que o torna particularmente divisivo. E você acha que um mundo filantrópico judaico movido por grandes doadores tem mais ou menos chances de tomar boas decisões para a comunidade? Então eu questionaria a suposição de que os doadores estão conduzindo a agenda. Eles conduzem algumas agendas. Um ponto que destaco no meu livro é que as grandes fundações, geralmente citadas como grandes doadoras, representam provavelmente só cerca de 20% das doações para causas judaicas. Isso deixa 80%. Agora, esses 80% vêm de judeus com recursos. Mas esses recursos podem significar que eles estão doando $10 mil, $50 mil ou $100 por ano. No geral, essas doações correspondem à maioria do que é destinado a causas judaicas. E há uma fixação no que as fundações estão fazendo, em parte porque elas estão fazendo algo diferente. E a distinção que eu faria aqui é entre atividades de sustentação, né? Ou seja, doadores que contribuem para sustentar a vida judaica apoiando sinagogas, instituições educacionais judaicas, instituições culturais e vários tipos de instituições de assistência social, nesse caso. São doações de sustentação, mas as fundações, especialmente com a equipe, elas pensam bem diferente sobre isso. Eles estão interessados em inovação. E eles estão, o que não quer dizer que os princípios dessas fundações não ajudem sempre a sustentar instituições. Em outras palavras, a fundação deles foca em programas inovadores, mas eles podem fazer doações pessoais muito grandes para a federação deles, para a sinagoga, para a escola judaica. E muitos deles fazem isso. Então, essa distinção entre sustentar e inovar, eu acho que é fundamental. E eu acho que as críticas vêm principalmente porque algumas pessoas não estão satisfeitas com a ênfase na inovação ou com os tipos de inovação que estão sendo apoiados. E isso é verdade, inclusive profissionais da comunidade judaica que me disseram, nós sabemos o que funciona. Por que eles estão gastando seu dinheiro em coisas que são questionáveis, que ainda não provaram seu valor até agora? E esse é um tipo de crítica que é feita. Certo. Agora, se eu puder voltar à história por um momento, acho que é justo dizer que uma das mudanças mais importantes na história e na filantropia judaica americana ocorreu nas décadas após a Segunda Guerra Mundial, quando houve um declínio no antissemitismo. Isso fez com que judeus fossem acolhidos por instituições e organizações de caridade seculares, em vez de ficarem restritos à própria comunidade, como antes. Antes, só conseguiam status social doando para instituições judaicas, agora tem mais opções. Quando os judeus não eram convidados, não eram permitidos nos clubes de campo, eles criaram clubes de campo judaicos. Quando os judeus não conseguiam entrar nos conselhos da Sinfônica, do Museu de Arte ou de qualquer outra instituição prestigiada, eles doavam para, você sabe, eles se tornavam presidentes da federação local deles. Então isso acabou. Então a questão é, as federações e outras instituições judaicas ainda estão lidando com isso?
Há indícios de que o recente aumento do antissemitismo aberto pode, ainda que pouco, reverter essa tendência, pois os judeus tendem a olhar mais para si mesmos. Talvez ainda não haja dados, mas o que você ouviu sobre isso? Sim, sim. Bem, primeiro deixe-me começar com uma ilustração do seu ponto. Jacob Schiff era o judeu mais rico de Nova York. Ele era muito generoso, não só com dinheiro, mas também com seu tempo. Ele costumava visitar regularmente as instituições que apoiava, entrava no prédio e se certificava de que as coisas estavam funcionando bem. Jacob Schiff, estamos falando de um homem que viveu no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Jacob Schiff queria ser membro do Conselho da Universidade de Colômbia. Ele pediu isso várias vezes ao presidente da Universidade de Colômbia, mas nunca teve essa chance. Esse é um exemplo do que você dizia. E isso aconteceu em todos os Estados Unidos, praticamente em todas as comunidades onde os judeus viviam. Sim, sim. E não podemos datar isso com precisão, mas essa mudança certamente ocorreu nos anos 80 e especialmente nos anos 90 do século passado. O século XX, quando esses conselhos de administração, de repente, abriram suas portas para indivíduos judeus de posses, que então passaram a desempenhar papéis significativos nos conselhos dessas instituições. Só posso responder à situação atual falando sobre o que tenho ouvido, em vez de qualquer dado que tenha sido coletado sobre essa questão. E certamente já me deparei com exemplos de judeus que reduziram ou reavaliaram, talvez eu deva dizer, suas doações para causas não sectárias e disseram que é hora de focarmos nos nossos próprios interesses. E isso tem sido especialmente o caso em resposta ao aumento do antissemitismo e à decepção de muitos doadores. Com as organizações que apoiavam? Sim, especialmente as faculdades sendo um verdadeiro ponto sensível. Sim, mas não só isso, também muitas dessas causas progressistas, por exemplo. O que foi documentado é algumas grandes fundações que cortaram o financiamento de organizações que apoiaram no passado porque essas organizações assumiram posições muito hostis em relação a Israel. Isso foi documentado. O que ocorre nos bastidores é mais difícil de saber, mas havia esses proeminentes. Doadores muito grandes doadores para universidades, que abertamente divulgaram o que planejavam fazer e tentaram organizar outros grandes doadores para reterem seu financiamento diante do antissemitismo que era tolerado nos campi. A dúvida é, até quando isso vai durar? E isso, se quer durar até o presente, foi uma reação imediata aos acontecimentos logo após 7 de outubro. Isso dura até os dias de hoje? Ainda não sabemos. Há um atraso num intervalo de tempo na divulgação dos registros das fundações, das declarações fiscais, e até vermos esses registros ainda não sabemos a resposta para essa pergunta. Sim. Acho que também é uma questão de quanto impacto eles estão tendo nessas instituições, seja Bill Ackman em Harvard ou vários doadores da Universidade da Pensilvânia e, como você disse, outros grandes filantropos progressistas. Essas faculdades querem tanto dinheiro quanto possível. Eles só dizem, não nos importamos? Isso também vai influenciar no que acontece, não vai? Sim. Quero dizer, essa é uma questão maior sobre a luta contra o antissemitismo e até que ponto existem forças muito fortes na sociedade que estão contra nós. E a parte do nós não nos importamos, não tenho certeza se eles realmente não se importam, mas sim que eles precisam equilibrar. As pessoas não vão se comover com isso. Certo. Eles têm que equilibrar esses grupos de interesse concorrentes, por assim dizer, contra as necessidades judaicas. Então, eu não acho que já tenhamos visto algum grande sucesso ainda na retenção desses fundos. Não, a única pessoa que teve algum sucesso em reter fundos não é judia. É Donald Trump. Sim, mas é aí que o governo intervém. Você sabe,
O corte de verbas federais chamou a atenção das universidades de uma forma que nenhum doador judeu conseguiria. Com certeza chamou, sim. A população judaica americana é bastante ambivalente. A ambivalência deles sobre o Trump é outro ponto, mas sim, isso é verdade. Você escreveu em seu livro sobre a pesquisa Pew de 2020 que mostrou que, pela primeira vez, menos da metade dos judeus americanos doava para causas judaicas. A reação ao aumento do antissemitismo após 7 de outubro está mudando isso, ou mais judeus estão apoiando causas judaicas devido ao medo que alguns sentem? Estamos lidando com duas tendências separadas, mas relacionadas, certo? A assimilação está afastando Israel e o senso de pertencimento ao povo judeu, como visto quando judeus liberais e de esquerda se unem contra o Estado judeu sob ataque, enquanto outros o apoiam. Já é possível fazer uma suposição: quanto mais discernir qual desses dois grupos é mais significativo e terá o maior impacto no futuro da comunidade judaica? Nós sabemos, a partir de alguns dos dados, inclusive na pesquisa Pew de 2020, que há uma grande diferença no engajamento judaico, incluindo muito a doação filantrópica judaica, entre os judeus que se identificam como muito liberais. Essa não é a minha terminologia, essa é a terminologia do estudo Pew. Progressistas, certo? Isso que eu estou dizendo. Então eu só entro e te faço uma pergunta. Isso também se sobrepõe ao termo que os demógrafos, e acho que especificamente o Pew cunhou, sobre judeus sem religião? Sim, há uma forte sobreposição entre esses, sim, mas os judeus sem religião também, em sua maioria, não. Eles são politicamente liberais? Sim. Ou, para colocar de outra forma, judeus religiosos, em sua maioria, realmente contribuem para causas judaicas. É incorreto dizer que esse é um fenômeno exclusivamente ou em grande parte da situação atual, porque a pesquisa à qual me referi foi feita em 2020, certo? Antes de 7 de outubro, claro. Essa tendência vem crescendo. Existe uma diferença enorme entre judeus que se identificam como progressistas em relação aos seus compromissos judaicos. Falo do conjunto, com exceções, claro, e alguns judeus se identificam como liberais. A distinção entre judeus que se identificam como liberais, em oposição aos muito liberais, é que os judeus que se identificam como liberais tendem a ser muito mais fortes em seus compromissos judaicos, mas também têm muito mais probabilidade de doar para causas judaicas. E então, olhando para o outro extremo do espectro, judeus que se identificam como conservadores são praticamente iguais aos judeus que se identificam como liberais quando se trata de ter doado para uma causa judaica no último ano. Mas aqueles que são muito conservadores são os mais propensos a terem doado para uma causa judaica. Mas há outro elemento na sua pergunta, ou que eu acrescentaria à sua pergunta, que é a questão geracional. De tudo o que vimos até agora, os judeus mais jovens foram muito mais influenciados, afetados, eles foram muito mais expostos ao que eu chamaria de redes sociais insanas. Essa não é a palavra certa, eu deveria chamar de redes sociais propagandísticas. E eles não parecem ter a capacidade de colocar isso em perspectiva e perguntar quanto disso está sendo distorcido. E eu me preocupo com o impacto a longo prazo que isso terá sobre os judeus mais jovens, não apenas em termos de sua identificação com Israel, né, o que já é importante, mas também em relação à sua identificação como judeus. Tenho vergonha de ser judeu agora, certo? Toda essa discussão sobre o comportamento antiético de Israel, sem falar nas acusações de que Israel está cometendo genocídio, que simplesmente sai da boca de tantas pessoas, isso é dado como certo. Gaza é igual a genocídio. Isso está sendo internalizado por judeus mais jovens. Então, a questão é até que ponto a comunidade judaica é capaz de combater isso e apresentar uma forma diferente de compreensão para essa geração mais jovem.
Sim, isso faz parte de uma questão mais ampla sobre educação também, porque os mais jovens têm mais probabilidade de terem sido, digamos, doutrinados em ideias progressistas, sejam ideias tóxicas como teoria crítica da raça, interseccionalidade e colonialismo de colonos, que rotulam Israel e os judeus como opressores brancos. E, portanto, eles não só têm mais probabilidade de pensar o pior de Israel e acreditar na propaganda do Hamas. Eles também não têm tanto interesse em reafirmar qualquer senso de pertencimento ao povo judeu, que está no cerne do motivo pelo qual as pessoas contribuem para causas judaicas. Sim, sim. Contribuir para causas judaicas e se importar com o povo judeu é definido por alguns como um comportamento tribal, e nós não queremos ser tribais. Mas eu não quero colocar isso só nos mais jovens. Eles acabam sendo particularmente suscetíveis às redes sociais. Nós precisamos nos preocupar com o impacto maior da propaganda que está sendo disseminada de todos os lados e também com o sentimento de isolamento que muitos judeus sentem. Agora, respondendo mais diretamente à sua pergunta, existem duas maneiras de lidar com isso. Em alguns casos, as pessoas, os judeus, estão recorrendo à sua identidade judaica, especialmente aqueles que já enfrentaram o antissemitismo. E isso é algo que ouvi dos meus colegas. Agora estou aposentado, mas só estou aposentado desde janeiro. E até mesmo há um ano, alunos meus no Seminário Teológico Judaico, que são estudantes de graduação na Columbia e na Barnard, eram bastante abertos sobre o antissemitismo que encontravam e como isso fortalecia a conexão deles com o judaísmo, de todas as formas, e nesse sentido também com Israel. Mas também sabemos que há alguns judeus que querem se afastar ou que ficam horrorizados com o que Israel é acusado de estar fazendo, de fazer. Sim, é o mesmo. Esse tema é recorrente na história judaica, certo? Sobre o antissemitismo e seu impacto nos judeus. Nada de novo nisso. Sim, em termos desse tipo de resposta bipolar a essa realidade. Sim, podemos focar na filantropia e em outros aspectos da vida judaica. É o grupo do meio com o qual precisamos nos preocupar mais, porque sabemos que alguns estão se inclinando para um compromisso maior. As federações judaicas da América do Norte divulgaram esse estudo famoso depois de 7 de outubro, constatando um aumento do interesse em assuntos judaicos e na identidade judaica. E eles continuaram a demonstrar isso. Mesmo assim, sabemos que há judeus se afastando, mas isso pode ser de 10 a 15% de certas faixas etárias. Mas e quanto àqueles que estão no meio termo e o que pode ser feito para fortalecê-los em seus compromissos e em sua identificação com a vida judaica? Certo. Após o 7 de outubro, tornou-se imperativo defender a comunidade do antissemitismo, mas como você observou, por um lado, os esquerdistas afirmam que os grupos estabelecidos que deveriam lidar com isso são muito fechados e pró-Israel, enquanto outros, e eu diria, incluindo a mim mesmo, eu acrescentaria, estão convencidos de que o establishment judaico, representado pela Liga Antidifamação, vem falhando nessa questão muito antes do dia 7 de outubro e não está à altura do momento agora. Como isso está impactando a filantropia judaica e as doações judaicas, já que ambos... Os grupos que deveriam estar defendendo os judeus, como a Liga Antidifamação e o Comitê Judaico-Americano, estão arrecadando dinheiro com base na força de suas reações ao 7 de outubro e ao antissemitismo, e isso gerou um boom de organizações judaicas, mais sopa de letrinhas, exatamente o que precisávamos. Dizem que eles estão falhando. Precisamos de outras pessoas nesses cargos. Como funciona? Certo. Estamos nos afastando aqui da filantropia, mas, de certa forma, também mostrávamos a ligação entre filantropia, identidade e engajamento judaico, tema que enfatizo no meu livro. Mas eu chego a uma posição diferente da sua, Jonathan, sobre essas organizações. Acho que você estava absolutamente certo ao escrever no passado sobre as falhas das atividades da vida diária. Pelo que tenho lido, as atividades da vida diária têm sido muito mais vocal na defesa de Israel.
e na verdade agora é vista como uma organização de direita pelos progressistas. Com certeza. Ela teve problemas com alguns de seus antigos aliados, ou pelo menos aliados supostos. E o Comitê Judaico-Americano, pelo que vejo, também está trabalhando muito para combater e enfrentar o antissemitismo. Houve uma multiplicação de organizações, como você acabou de mencionar, que estão no negócio do anti-antissemitismo ou do anti-Israel, anti-Israel. E aqui também eu tendo a ser mais tolerante com isso, talvez em parte porque isso é a América. Se não gosta da atuação de uma organização, cria a sua. Tocqueville comentou sobre isso. Já no início do século XIX, certo? É isso que é a América. Associações. E sim, as pessoas têm novas ideias sobre como lidar com o antissemitismo. Que assim seja. Dito isso, nenhum desses grupos coletivamente conseguiu erradicar o antissemitismo neste país. E continua a se espalhar das maneiras mais feias possíveis, como não tínhamos visto em nossas vidas até os últimos 2 anos. Como eu disse, sou mais compreensivo em relação a isso, porque acho que essa é uma batalha muito difícil, considerando as forças poderosas que estão contra nós. E também o fato de que grande parte desse antissemitismo não se baseia na razão, em fatos, em informações corretas, e isso torna tudo muito difícil, além de ser baseado em visões conspiratórias. E como você sabe muito bem, é muito difícil confrontar visões conspiratórias, algo com que os judeus convivem há mais de 2000 anos. Certo. Agora, voltando um pouco à questão das doações judaicas. Sim, me perdoe por me desviar um pouco do assunto. Uma questão central do seu livro é o conflito atual entre a tradição da filantropia comunitária, representada por federações, e o desejo dos doadores de criar iniciativas próprias e fundações boutique voltadas a interesses ou paixões específicas. Parece que a segunda opção está prevalecendo, já que as federações parecem estar perdendo importância e arrecadação de fundos. Mas por mais que isso possa parecer uma resposta, na visão de alguns, às falhas do establishment, o problema que isso cria não é justamente que, sem algum tipo de processo comunitário, né, mesmo que conduzido por líderes autoescolhidos, ninguém eleito, a resposta comunitária para problemas como assimilação ou continuidade, como não estamos mais chamando, provavelmente não vai acontecer, a menos que alguém tente tomar uma decisão para toda a comunidade, em vez de cada um seguir seu próprio caminho. Certo. Então, algumas coisas a respeito disso. Você começou com federações. Vamos entender que os desafios enfrentados pelas federações não são uma questão judaica, exclusivamente judaica, mas sim uma questão de todas as organizações guarda-chuva neste país. A United Way, por exemplo, também sofreu doação personalizada. Eu quero decidir para onde vai o meu dinheiro, não quero que você decida por mim. Essa é uma mentalidade que se desenvolveu neste país. E isso não é exclusivo dos judeus. E é compreensível, certo? É, como você disse, Muito típico dos americanos que nós, seguimos nosso próprio caminho. Nós não queremos que grupos nos digam o que fazer. especialmente em uma era de individualismo acentuado que temos vivido desde os anos 60, certo? Assim, é inevitável que os judeus também sejam afetados. Eu acho interessante, porém, e sinceramente encorajador que, ao longo desta década, começando com a Covid, depois com o aumento do antissemitismo e então com a guerra de Gaza e outros conflitos enfrentados por Israel, ocorre uma reavaliação e tem mais colaboração, talvez seja uma palavra forte demais, mas certamente há cooperação entre essas grandes fundações e algumas das grandes federações que se reúnem regularmente umas com as outras. Eles compartilham informações entre si, eles planejam juntos.
Agora, não estou tentando fazer parecer que tudo é feliz e harmonioso entre esses diferentes grupos, porque eles têm agendas diferentes. Eles também têm diferentes constituintes a quem respondem e por quem se responsabilizam. Mas, dito isso, há um esforço maior para trabalharem juntos. Acredito que isso começou na Covid, quando grandes fundações notaram que inovar é importante, mas há risco de instituições essenciais da vida judaica colapsarem. E então eles criaram fundos para apoiar instituições como centros comunitários e sinagogas judaicas que não podiam abrir suas portas, certo? E esse processo continuou. A situação não é tão ruim para as federações e algumas organizações tradicionais quanto se pensa. Como você acabou de apontar, algumas das grandes organizações de defesa estão recebendo mais recursos agora do que há muito tempo, porque há um reconhecimento de que essas organizações tradicionais têm a experiência e a presença no terreno para realmente agir e agir com rapidez. Isso ajudou muito essas organizações. Sobre o outro ponto, em tempos de individualismo, as pessoas dirão: quero decidir, tomar essas decisões. E você está absolutamente certo. A consequência disso é que não temos uma estrutura neste país, uma estrutura forte que defina uma agenda, o que não era o caso durante o auge das federações nas décadas centrais do século XX, quando a agenda era definida pelas federações. E você também está certo ao dizer que financiadores individuais que no passado, no século XX, pelo menos no meio do século XX, pediam aos executivos das federações para ajudá-los em suas decisões filantrópicas. Hoje em dia não é mais assim. Sim. Sim, esse barco já partiu. Você já falou um pouco sobre isso, mas vou perguntar de outra forma. Minha próxima pergunta: um evento-chave recente nos Estados Unidos da América foi a pandemia de Covid. Ela teve um impacto tremendo em todos os setores da sociedade americana, mas como ela impactou especificamente as doações judaicas? Porque, sabe, meio que a estrutura da vida judaica parecia estar desaparecendo se as pessoas não pudessem estar juntas? Que impacto de longo prazo isso teve na vida judaica, ou foi apenas uma fase passageira? Isso teve um impacto, mas quando pensamos não só na vida judaica, mas também em outras instituições americanas, temos que reconhecer que elas eram apoiadas pelo governo. Sim, o financiamento do governo ajudou a manter essas instituições funcionando. Isso ajudou eles a pagarem suas folhas de pagamento por cerca de 1 ano e meio. E é por isso que esses programas não colapsaram, só o dinheiro judeu não teria conseguido isso. O dinheiro judeu era uma garantia para algumas dessas instituições, mas o impacto de longo prazo sobre o qual você pergunta, eu acredito que foi, embora talvez não de longo prazo, mas ao menos de médio prazo, o reconhecimento de que essas instituições tradicionais e federações realmente têm um papel, como uma pessoa me disse, eles são o corpo de bombeiros. É preciso ter o corpo de bombeiros funcionando, pois não dá para criá-lo só quando o incêndio começa. Ele precisa estar lá o tempo todo. E eu acho que isso penetrou na mente de um certo grupo de doadores, pelo menos, que estão muito mais receptivos a isso e a essas outras organizações tradicionais. O outro impacto com o qual ainda estamos lidando e que eu acho que ainda não reconhecemos totalmente é o impacto psicológico em... estávamos falando mais cedo sobre uma geração mais jovem. Os estudantes universitários de hoje viveram esse período no porão dos pais ou em casa e fizeram suas aulas online. E qual foi o impacto psicológico disso sobre eles? Isso não se limita aos judeus. É uma questão bem maior na sociedade americana. E eu acho que vamos ver alguns livros sendo lançados em breve que vão ligar os pontos que alguns dos comportamentos dos jovens podem estar bem conectados àquela experiência terrível que eles tiveram durante a própria Covid. Sim, eu diria que eles vão carregar isso com eles por toda a vida, do mesmo jeito que a geração que viveu durante a Grande Depressão carregou isso, né? Ou a Segunda Guerra Mundial carregou isso com eles por toda a vida também.
Essa é uma grande questão. Como resultado disso, antes de 7 de outubro, uma mudança importante nas doações de alguns dos grandes financiadores, na verdade, foi ajudar a apoiar instituições que no passado eles também não apoiavam, como o Hillel, e eles estavam especificamente interessados em fornecer aconselhamento para os estudantes e ajuda psicológica para os estudantes, porque reconheceram que as instituições educacionais eram o caminho para atender às necessidades dos jovens, das pessoas em idade escolar. Agora, né, após a Covid, parece que um dos impactos, ou pelo menos parte dele, foi que houve uma mudança no movimento populacional nos Estados Unidos, das áreas urbanas tradicionais do Nordeste para o Sul, especificamente de Nova York para a Flórida, assim como de, digamos, Los Angeles para o Texas. Como essa mudança de estados azuis dominados por políticos anti-Israel para estados vermelhos governados por apoiadores de Israel, mas impopulares entre a maioria dos judeus, ainda liberais e democratas, vai ocorrer? Como isso impacta o mundo judaico? E como qualquer possível mudança nessa filiação política impacta instituições que supostamente são apartidárias, como isso aparece na filantropia? Vou focar na filantropia, pois o que você levanta também é uma questão política ampla. Mas também é uma questão, na verdade, já que instituições, digamos, no Nordeste, com o declínio da população judaica, e havia muitas evidências desse declínio da população judaica, antes de tudo isso, mas o crescimento judaico em lugares como a Flórida e talvez também no Texas, isso certamente impacta a forma como esses grupos e a filantropia atuam também. Sim. Bem, posso te dizer que nos anos desde a Covid, nas minhas conversas com os chefes das federações na Flórida, especialmente no sudeste da Flórida, eles estavam em alta. Eles encontraram muitos judeus novos que estão indo para lá e que estavam mais do que felizes em ajudá-los. Agora, inicialmente, o que me disseram é que, pelo menos no começo, esses judeus continuaram a doar para suas federações do norte e outras organizações judaicas para apoiá-los, assim como para apoiar instituições locais na Flórida. Isso ocorre menos frequentemente e, curiosamente, os contadores têm papel nisso, porque aconselham seus clientes que, se continuarem doando para instituições do norte, acabarão resgatando. Nova York, é. Exatamente isso, sim, é. O que eu também acrescentaria a essa questão é que não é só o movimento de pessoas, mas também o movimento de grandes corporações e casas de investimento que estão abrindo novas sedes, por vezes na Flórida e Nashville, que cresceram muito. Então, como isso vai se desenrolar na política desses ambientes também é uma questão interessante, porque você tem judeus liberais que estão se mudando para estados conservadores. Será que serão influenciados pelo conservadorismo desses estados ou tentarão direcioná-los ao progresso? Eles vão se assimilar ao ambiente, como muitos judeus sempre fizeram? Certo, sim. Isso eu não sei responder. Sim, não, nós não sabemos. Vamos descobrir eventualmente. Vamos dar um passo atrás, olhar de uma forma mais global, sabe? Qual o foco atual da filantropia judaica? Nos anos 90, houve uma grande mudança, especialmente nas federações, em direção a questões do que na época chamávamos de continuidade judaica, como educação, tentando garantir um futuro judaico através de escolas, acampamentos e viagens para Israel, e menos ênfase em doar apenas para causas no exterior, especificamente Israel. E o 7 de outubro, de certa forma, reviveu o antigo paradigma em que, você sabe, o Holocausto e Israel costumavam ser a essência da identidade judaica e impulsionavam as doações judaicas. Estamos voltando um pouco para isso, ou esse tempo já passou? Estamos, mas precisamos ter cuidado com quem é esse nós nesse sentido. Um dos pontos que tento destacar no meu livro é que os financiadores judeus não são um grupo monolítico. Aqueles que são altamente críticos deles estão convencidos de que eles são monolíticos, mas não são. Então depende de qual setor você está analisando.
Há claramente alguns financiadores que ficaram muito mais preocupados com o antissemitismo, e isso, a alusão anterior à multiplicação de organizações para combater o antissemitismo. E certamente depois de 7 de outubro vemos um retorno às campanhas de emergência para ajudar Israel, o que lembra 1967, 1973 e outras campanhas emergenciais dos anos 80. A época de ouro da filantropia judaica americana? Sim, mas época de ouro em que sentido? Só dinheiro? Nem sempre. No sentido de participação em massa ou doações em massa, sim. Essa foi a época de ouro. Sim, e como você disse, é isso. Esse termo é específico do seu livro. O declínio das doações em massa, para mim, é um dos grandes desafios que a vida judaica americana enfrenta hoje. E, novamente, não há uma resposta simples para explicar por que esse declínio ocorreu. Parte disso talvez tenha a ver com atitudes em relação a Israel, mas muito tem a ver com as atitudes em relação ao ser judeu, ao casamento misto e ao impacto do casamento misto nas próximas gerações. Há vários fatores envolvidos. Mas voltando à sua pergunta agora sobre filantropia, o que ouvi de algumas das fundações é que, mesmo reconhecendo a importância do apoio a Israel, elas estão reconhecendo a importância vital de educar a próxima geração, e não apenas no sentido formal, que é importante, mas também de socializá-los para participarem da vida comunitária judaica, porque sem isso não haverá um futuro para a filantropia judaica na próxima geração. E também a preocupação com o impacto que as redes sociais estão tendo nessas populações. Então, acho que o que estamos vendo também são investimentos em oportunidades e iniciativas educacionais, não só formais, mas também informais. Acho que é aí que está a parte da grande movimentação em relação aos grandes financiadores. Sim. Quero aprofundar como as atitudes em relação a Israel, ligadas ao povo judeu, provavelmente influenciarão o futuro das instituições judaicas. Seminários não ortodoxos agora admitem abertamente antisionistas para se tornarem rabinos. Qual é o futuro de um mundo judaico que provavelmente será cada vez mais liderado por pessoas cujas prioridades tendem a ser mais sobre Tikkun Olam, ideias liberais e justiça social do que causas especificamente judaicas? Ou será que isso é apenas a forma como as instituições sempre se adaptam às populações em mudança e às suas prioridades, assim como fizeram no passado, quando a questão era ajudar imigrantes judeus há um século? Certo? Bem, como você sabe, eu passei minha carreira em uma dessas escolas de formação de rabinos. Então, sou um pouco defensor dessas instituições ao dizer que apenas uma dessas instituições que formam rabinos é neutra em relação ao sionismo. O Seminário Rabínico Conservador e o Seminário Rabínico Reformista são instituições sionistas. Elas são instituições sionistas autodeclaradas. Isso vai mudar? Não vejo isso acontecendo num futuro próximo, mas não sou um profeta. Mas também quero colocar outra coisa na mesa que eu acabei de ouvir falar essa semana. Me disseram que ao longo dos últimos 20 anos, mais ou menos 25 anos, houve uma multiplicação de minyanim independentes, onde as pessoas se reúnem para rezar de forma regular, todo Shabat de manhã, seja qual for o momento, e me disseram que um determinado minyan se dividiu e gerou 2 minyanim antisionistas, um minyan sionista, e agora as pessoas querem estabelecer um minyan neutro onde Israel simplesmente não é discutido. O ponto que quero destacar aqui é que não podemos assumir que aquelas pessoas que estão alienadas de Israel necessariamente vão se alienar de sua identidade judaica, muito menos do judaísmo. E assim, podemos ver o surgimento, talvez você não goste, mas podem surgir formas bem diferentes de expressão judaica, inclusive religiosa. Sabemos que existem judeus antisionistas que dizem frequentar sinagogas regularmente.
Isso vai durar? Isso vai ter continuidade? Também não sei sobre isso. Mas essa é uma das novas complicações que tem surgido. Bem, cismas não são novidade na vida e na história judaica, então não há razão para pensar que isso não possa acontecer. De qualquer forma, Jack, obrigado por se juntar a nós hoje e por seus insights sobre a vida judaica. Recomendo seu novo livro, Doações Judaicas, a quem deseja aprender mais sobre esse tema essencial para o futuro da comunidade judaica. Agradecemos ao nosso público. Leiam o JNS em jns.org, assinem nossas newsletters e acompanhem a edição diária de Jonathan Tobin nas plataformas de podcast. Seja ouvindo em plataformas de podcast, assistindo ao vivo no Facebook, X ou no canal JNS Televisão no YouTube, curtam e se inscrevam no JNS Televisão. Ative o sino para receber notificações e nos avalie bem. Escreva para thinktwice@jns.org dizendo onde acompanha o programa e sua opinião sobre ele. Estamos nos feriados. Desejo a todos um ano novo de 5.786, feliz, saudável, pacífico e doce. Shana Tová de todos nós do JNS. E lembre-se, continue lendo e pensando por si mesmo. E nos vemos novamente na próxima semana.